O São Paulo recebeu o Nacional de Montevidéu no Morumbi e venceu por 2-0. A escalação tradicional lá do Zubeldia, com o Lucas Moura, o Luciano, o Jonathan Caleri, o Bobadilha e o Luiz Gustavo ali no meio, mas não foi tão simples assim. Inclusive, o São Paulo até abre uma vantagem interessante, né, no golaço do Bobadilha, que está devendo, mas fez um belíssimo gol. E depois na jogadaça do Wellington Rato, que foi uma das escolhas também do Zubeldia para a noite, e que está jogando muita bola, né? O Wellington Rato tem sido um cara cada vez mais importante desde o ano passado, quando chegou no título da Copa do Brasil. Ele é um cara que tem o cruzamento, ele tem a presença física, né? Essa cortadinha dele para dentro e um cruzamento para a área, assim, buscando o Caleri, ou uma finalização, né? Espetacular, tá jogando muita bola. E ali, no 2-0, comecinho do segundo tempo, no gol do Caleri, que é um senhor centroavante também, né? Pá, que espetáculo o Caleri, né? Ele sabe se posicionar, sabe fazer gol. 2-0 para o São Paulo, beleza, depois de um 0-0 no jogo de ida. Só que aí o Nacional cresce no jogo, né? O Nacional cresce e por pouco, não diminui. Olha, o Rafael fez defesa, a bola bateu na trave, assim, foi uma pressão muito grande que o Nacional estava começando a construir, começando a criar para tentar diminuir. Se diminui ali nos minutos finais, com um acréscimo, sabe-se lá de quando, né? A gente nunca sabe o que poderia acontecer. Mas aí tem um episódio que muda todo o confronto, né? Que é o mal súbito do Juan Izquierdo, jogador do Nacional, que sofre uma arritmia confirmada pelo clube uruguaio, sai de ambulância de campo, uma preocupação gigantesca no estádio. Quem estava vendo a imagem pela televisão também, ou ouvindo pelo rádio, ficou muito preocupado, porque ele não se mexia, os jogadores apavorados no entorno. Ele sai de ambulância, pelas informações, voltou a desmaiar, ficar desacordado no trajeto, e é muito próximo ali o Morumbi do Albert Einstein, que é o hospital onde ele está, e ele vai passar a noite no Einstein e aí depois acaba sendo designado para a CTI e hoje ele está na UTI. Sedado, estável, segundo o presidente do Nacional, que concedeu entrevista, e uma preocupação muito grande. Algumas lideranças do clube, inclusive, não viajaram do voo fretado, né, ficaram em São Paulo, passando a noite no hospital, porque a família dele só chega na sexta pela manhã. E cara, muita preocupação de todo mundo, né? O Peñarol, que é rival histórico do Nacional, desejou força pro Izquierdo. O São Paulo também, que foi o rival pontual desta noite, desejou força, porque é muito além do futebol, né? A forma como ele cai ali foi muito preocupante e um problema cardíaco ainda, né? Obviamente a gente sabe que não é algo tão simples. Então tomara que ele consiga se recuperar o mais breve possível, sair dessa, porque, cara, mudou completamente o clima do jogo, né? O Nacional estava até em cima naquele momento, depois até deu uma esmorecida, e o São Paulo segurou aí o resultado. Não tinha muito mais clima para continuar jogando, né? Com toda a preocupação envolvendo o cara. De qualquer forma, o São Paulo com 2-0 avançou e confronto de 180, né? Muita gente criticou o São Paulo pelo jogo de ida, pelo 0-0. Administrável, para no Morumbi, a postura sendo completamente diferente, o São Paulo conseguiria essa vitória como conseguiu. Vai pegar agora o Botafogo. Que duelo teremos, hein? Ou duelos. Teremos entretenimento nas quartas de final da Libertadores com São Paulo e Botafogo. Aí estou olhando aqui nos confrontos, aí depois de São Paulo e Botafogo, os vencedores de Flamengo ou Peñarol. Isso mesmo, são as outras quartas de final. Do outro lado da chave, o Fluminense vai pegar o Galo, né? E o Colo-Colo e o River Plate. O River Plate pega o Colo-Colo, Galo e Flu de um lado, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol do outro. A partir de agora, estaremos juntos aqui analisando o desempenho tricolor após as partidas do São Paulo na temporada 2024. E agora, o São Paulo classificado às quartas de final da Taça Libertadores. No primeiro compromisso no Uruguai 0-0, hoje 2-0 no Morumbis, com mais de 60 mil pessoas, com gols de Bobadilha e Caleri. O São Paulo que entrou em campo com apenas uma modificação, acho que a gente pode colocar dessa forma, a ausência do Ferreirinha lesionado, com o Wellington Rato entre os titulares. Antes que a gente possa falar um pouquinho sobre a escalação, vamos entender o que foi o São Paulo nesse confronto. Com justiça, conseguiu a classificação à próxima fase da competição. No primeiro duelo, conseguiu cozinhar o adversário no Uruguai e foi uma estratégia, você pode gostar ou não, mas foi uma estratégia adotada pela comissão técnica comandada pelo Zubeldia.
Você pode lembrar que o São Paulo adotou essa mesma estratégia, valorizando a posse de bola e deixando o tempo passar no segundo compromisso diante do Goiás pela Copa do Brasil. Naquela oportunidade, evidentemente, o São Paulo já tinha feito a vantagem em casa e foi decidir fora. Dessa vez, o contrário, conseguiu o 0-0 fora de casa adotando essa estratégia e agora esse 2-0 conseguindo a classificação à próxima fase da competição, ou seja, objetivo alcançado. Vale lembrar também que o São Paulo ainda não levou gols em casa jogando na Libertadores ou pela Libertadores 2024. Portanto, vamos à escalação adotada pelo Zubeldia, sem muitas novidades. O Ferreirinha foi ausência na escalação, lesionado, vai ficar fora por cerca de 2 meses. Portanto, a comissão técnica não vai contar com o atacante durante um bom tempo e ele optou pelo Wellington Rato, ou seja, para corrigir uma posição ou para substituir um atleta, ele mexeu em 2, porque com a entrada do Wellington Rato pelo lado direito, o Lucas foi deslocado para a esquerda. O Lucas já jogou nessa função, se sente confortável. O Lucas atrás do centroavante, pode jogar pela direita, pode jogar centralizado e pode jogar pela esquerda. O Wellington Rato, que foi muito importante na temporada passada, o Nestor voltou de lesão nessa temporada, mas ainda não entregou tudo aquilo que sabe. O Wellington Rato já vem atuando melhor com a camisa do clube e por isso foi a opção do treinador pelo lado direito, com o Luciano centralizado e o Lucas na esquerda. Nas demais posições, o Rafael, o Rafinha na lateral direita, já que o Igor Vinícius ainda não reúne condições de jogo e, sinceramente, não sei se o Igor vai voltar imediatamente no time titular. O Rafinha tem jogado muito bem e deve permanecer no time principal. Arboleda e Alan Franco, a dupla de zaga considerada titular. O Alan Franco, desde a chegada do Zubeldia, tem jogado muita bola e hoje é o dono da posição. O Ferrarese fica apenas como opção no banco de reservas e na esquerda o Wellington, que hoje não tem reserva, né? Porque o Patrick tá machucado e, portanto, caso o São Paulo não tenha o Wellington, terá que improvisar um outro jogador nessa função, no caso Michel Araújo. No meio, o Bobadilla, que marcou o primeiro gol do São Paulo. Luiz Gustavo, na verdade, na primeira função. Bobadilla saindo um pouco mais para o jogo. Luciano centralizado. Hoje com o Wellington Rato na direita, o Lucas na esquerda e o Caleri como centroavante, o autor do segundo gol. Para que ele possa acomodar Luciano e Lucas juntos, o Lucas tem que jogar mais pelos lados para que o Luciano possa jogar nessa função atrás do centroavante. É uma ideia para acomodar todo mundo e o São Paulo tem se comportado muito bem com o Zubeldia. O São Paulo consegue ter regularidade e por isso está caminhando nas 3 competições. No primeiro tempo, o São Paulo teve mais de 75% de posse de bola, portanto, total domínio do tricolor, que cedeu poucas chances e conseguiu o primeiro gol com o Bobadilla, um chute na entrada da área. No segundo tempo, logo no início, a cabeçada do Caleri no belo lançamento do Wellington Rato, que também entrega essa característica ao time. Ele lança muito bem, passa muito bem e a bola parada dele é sempre muito perigosa. Portanto, dos pés do Wellington Rato, o lançamento para o Caleri para o segundo gol do São Paulo e depois o São Paulo só administrou o restante da partida para conseguir a qualificação. Inclusive no finalzinho, o Nacional do Uruguai teve algumas oportunidades, mas não conseguiu ter eficiência para incomodar o goleiro Rafael. Portanto, a classificação é merecida do São Paulo à próxima fase da competição. Depois, Nestor entrou, Marcos Antônio, André Silva, são jogadores que estão agradando internamente e serão utilizados a qualquer momento, como hoje entraram na segunda etapa. Enfim, o São Paulo a partir de agora vai pensar no Botafogo na próxima fase da Libertadores, um confronto muito complicado. O Botafogo, em determinados momentos, porque as equipes oscilam bastante, joga o melhor futebol do Brasil em determinados momentos, mas o São Paulo é bastante competitivo contra essas equipes consideradas fortes. Conseguiu atuar bem contra o Palmeiras, tirando esse último confronto pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo atuou com os reservas, mas pelo Campeonato Paulista conseguiu competir diante do Palmeiras, fez
um bom jogo recentemente diante do Flamengo, contra o próprio Botafogo em casa, o São Paulo consegue competir bem contra essas equipes mais fortes. São Paulo vai priorizar as Copas e não poderia ser diferente. Aliás, essa é uma estratégia estabelecida logo no começo da temporada, né? O Campeonato Brasileiro, São Paulo até está ali nas primeiras colocações, mas vai continuar competindo na medida do possível, ou seja, colocando os titulares na medida do possível. Já na próxima semana, por exemplo, tem o Atlético Mineiro em casa pela Copa do Brasil. O primeiro confronto é em casa e talvez os titulares ganhem um descanso no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, um São Paulo bastante competitivo, que mereceu a classificação à próxima fase da Libertadores, tem conseguido uma certa regularidade, não tem tomado gols dentro de casa, isso é muito importante em uma competição eliminatória. O São Paulo tem tudo para fazer 2 bons jogos diante do Botafogo pela Libertadores. Desse lado da chave, acho que a gente pode considerar o São Paulo um dos favoritos a chegar à final da Taça Libertadores 2024. É isso, galera. Bom, encontro marcado a partir de agora aqui nas redes sociais da Placar. Nós vamos analisar o desempenho tricolor na temporada 2024. Não apenas na Libertadores, não. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, São Paulo caminha bem nas 3 competições. Rapaziada, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, São Paulo, que venceu ontem tranquilamente 2-0 e vai enfrentar aí o Botafogo. Jogo difícil, né, do São Paulo, mas enfim, vamos pra cima e vamos ganhar tudo que tiver pela frente. Um grande abraço, tamo junto, forte abraço, comenta aí, se inscreve no canal e ativa o sininho.